Boa tarde. Boa tarde. Estamos na disciplina de ativação e função celular de 2023.1 e vamos dar início à entrevista com o professor Roger Chamas, da USP. Primeiramente, queríamos agradecer. A gente está muito feliz em poder trocar essas experiências, poder saber um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. A gente A gente agradece agradece. pela disponibilidade. A primeira coisa que a gente gostaria de perguntar é mais relacionado à sua trajetória, em específico à sua carreira. A gente vê pelo seu currículo que você se graduou em Medicina em 88, na USP mesmo, fez seu doutorado também por lá, e acabou caindo mais para o lado da bioquímica após a sua graduação. A gente gostaria de saber qual foi o momento onde o assunto câncer apareceu na sua trajetória e como o estudo da oncologia mudou nesse intervalo de tempo, entre o início da sua formação até o momento atual. Legal, obrigado, Matheus. Muito legal você perguntar isso. Eu comecei na faculdade com muito interesse em pesquisa, muita curiosidade em relação a como a célula funciona, como os tecidos se organizam e o que mantém o número de células nos nossos tecidos. Essas eram questões que eu achava muito instigante tentar entender. Em algum momento eu tive uma exposição à pesquisa, logo no primeiro ano, num laboratório fora. Fiz um curso de verão que foi emblemático para mim. E nesse curso de verão eu entendi a dimensão celular do câncer. Eu fiz um outro vestibular, então eu entrei em biologia para fazer as matérias de biologia celular, molecular e genética, para tentar entender o funcionamento da célula. A partir do segundo ano médico eu acumulei algumas disciplinas da biologia para estudar a função celular. E nesses cursos a gente começou a estudar mais a fundo o Alberts, né, que é um livro que vocês usam até hoje. E foi no Alberts que eu entendi tem um capítulo fantástico no Alberts sobre câncer e metástases, né? Biologia celular do câncer e biologia das metástases. O Alberts que eu fiquei mais fascinado ainda pela doença, por mecanismos da doença. Né? Não só por quanto é instigante, né, a variabilidade dos mecanismos que levam à doença, mas pelo impacto social. Eu lembro quando comecei a me interessar mais por câncer, e eu comentava com os meus colegas na graduação que eu estava interessado em entender a biologia celular do câncer, muitos achavam que era perda de tempo, porque não tinha nada para fazer, né? Existia essa ideia que não era um problema tão importante na época, né? Algumas pessoas achavam que doenças infecto-contagiosas seriam ainda mais importantes. O que não era verdade do ponto de vista epidemiológico, já não era verdade. Apesar de haver relativamente pouco o que fazer, a gente começava a perceber que algumas coisas de prevenção eram possíveis. A gente começava a entender cada vez mais as bases moleculares da doença. Para vocês terem uma ideia, de 1983 a 1988 é que ficou consolidado o conceito de que os nossos genes poderiam ser alterados, levando a ativação dos nossos proto-oncogenes levava à geração de oncogenes que não eram genes virais que estavam sendo expressos nas células que viravam tumorais, mas eram formas alteradas dos genes próprios, né, que levavam ao câncer. Quer dizer, esse era o contexto no início. E, assim, o que a gente viu nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos, a velocidade de acúmulo de conhecimento e mudança de conhecimento foi fabuloso, né? Então, a minha geração viu consolidada a ideia da bala mágica do Ehrlich, no início do século XX. Então, a gente viu um avanço fabuloso do ponto de vista de conhecimento. E mais do que isso, a gente está testemunhando que a pesquisa básica está levando a importantes descobertas e geração de novas tecnologias para diagnóstico e tecnologias para tratamento que estão invertendo o jogo. Então, se antes a gente tinha, quando eu me formei, ainda existia a noção do câncer ser uma sentença de morte, hoje a gente já consegue controlar a doença em 60% dos pacientes. Se a gente olhar de fora, a gente vai ver que mudou muita coisa. É possível que a geração de vocês veja mudança de padrão de diagnóstico dessa classificação mais morfológica para uma classificação mais molecular. Seria algo que todos nós aspiramos, porque vai aumentar a precisão do nosso diagnóstico, né? Então, assim, se tem uma área onde a gente vê
ganhos expressivos para o paciente com mudança de cultura, a oncologia certamente é uma das áreas que mais avançou na medicina. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu achei muito interessante esse viés que você comentou sobre as diferentes percepções do câncer. E aí, já associada a essa pergunta, eu queria entender de você se durante essa trajetória você percebeu, assim, porque o câncer é uma doença que tem várias causas, vários fatores envolvidos, e alguns fatores geográficos e sociais podem alterar as incidências, fatores epidemiológicos do câncer em diversos países. Você que passou por alguns países durante sua trajetória, consegue perceber alguma diferença na interpretação da comunidade acadêmica sobre o câncer por conta das propriedades que envolvem ele? E eu queria que você, se você percebesse, você comentasse um pouco sobre, por favor. Sim. Então, muito legal, Júlia. Assim, de fato, isso que você falou existe, né? Então, se você pega o olhar do epidemiologista, você vai ver que tem alguns tipos de câncer que são muito frequentes no Brasil e são muito pouco frequentes no resto do mundo. Países como o nosso, ou países de baixa e média renda, que têm determinantes sociais e sanitários muito diferentes de países do norte, né, do hemisfério norte, vão existir implicações muito diferentes, né? Politicamente, a gente deu um passo muito acertado e muito à frente de muitos países com o controle do tabagismo, né? De outro lado, a gente tem muito consumo de álcool no país e o consumo de álcool está associado a outros tipos de câncer específicos. E é natural que os pesquisadores, os cientistas se debrucem em problemas que sejam próximos da sua realidade. Então, a epidemiologia ela gera realidades locais diferentes, né? E a gente espera que os pesquisadores sejam motivados pelas suas realidades locais, né? Tentando buscar entender fenômenos, interpretar processos que ocorrem localmente. Esse é um mal universal. E é preciso entender aspectos de exposição que ocorrem no Brasil e que não ocorrem fora, aspectos do indivíduo exposto, né? Então a genética ou epigenética do indivíduo exposto. E aí, uma vez que o câncer é causado, né, como é que a gente vai tratar esse câncer? Será que tem diferença? A gente está aprendendo que sim, faz diferença. A presença de um patógeno pode estar ativando a imunidade de uma maneira diferente. A epidemiologia é uma área de fundamental importância para a gente entender aspectos da doença que a gente estuda. Te respondi ou te enrolei? Foi perfeita a resposta, professor. Agora, entrando um pouco mais a fundo na questão dos trabalhos que você publicou, a gente observou aqui um artigo que você publicou em 2009 a respeito de algumas vesículas extracelulares que poderiam modular ambientes inflamatórios nos microambientes tumorais, e dentro da nossa disciplina a gente aprendeu que isso é um dos processos muito importantes na tumorigênese. Já em 2023, você publicou um artigo que trabalha microRNAs supressores de tumor que estariam envolvidos com a liberação dessas vesículas. A gente queria te perguntar como você chegou nesse estudo, como foi esse processo de desenvolvimento dessa publicação, e que você comentasse um pouco sobre a importância desses microRNAs supressores de tumor. Poxa, muito legal, Júlia. Assim, a gente começou a se questionar mais sobre o papel dessas moléculas. Assim, antes de chegar no microRNA, a gente observou alguns anos atrás, e esse trabalho que você fala de 2009, que foi feito junto com Marcelo Barcinski, quando ele estava no INCA, a gente tinha observado que células em processo de morte favoreciam o crescimento das células resistentes à morte no ambiente tumoral. Então, a gente tinha essa noção. Aí a pergunta que a gente começou a endereçar é como é que as células em processo de morte se comunicam com as células resistentes, residuais, e como é que elas conferem fitness das células residuais. O que está acontecendo aí? Como é que se dá essa comunicação? No trabalho de 2009, ficou claro que corpúsculos apoptóticos, né, as microvesículas apoptóticas, elas levavam a um processo transitório de imunossupressão, com produção de TGF-beta a partir do macrófago, e isso favorecia metástase, e mais tarde a gente mostrou que isso também estava associado a esse processo de repopulação. Então, as microvesículas têm alguma sinalização. A gente chegou a modificar as membranas para entender quais eram as características de membrana das vesículas que estariam associadas a esse fenômeno, e também o conteúdo das vesículas que modificava o
comportamento das células. Ao mesmo tempo, a gente estava olhando, existiam alguns microRNAs que eram perdidos no processo de transformação, e esses microRNAs, de uma forma ou de outra, perda desses microRNAs faziam com que as células ficassem mais resistentes a tratamento. Então a pergunta óbvia era, será que esses microRNAs, se forem devolvidos para a célula pelas próprias microvesículas que a gente consegue liberar, conseguem reverter esse processo? E foi isso que a gente acabou mostrando nesse último trabalho que você comentou em 2023, que esse microRNA que é frequentemente perdido no desenvolvimento do melanoma, ele pode estar sendo devolvido para as células de melanoma e aumentar a sensibilidade das células de melanoma ao tratamento quimioterápico. Fundamentalmente, nesse paper está o tratamento quimioterápico, mas a gente está estudando outras implicações, outros tipos de tratamento também no mesmo sistema. Para fechar, você meio que já iniciou a resposta dessa pergunta, mas a gente queria sua perspectiva para o futuro. O que você enxerga com os próximos novos tratamentos para o combate ao câncer? E se você acha que essa comunicação vesicular é chave para uma terapia alternativa mais eficiente? Sim. Então, veja, o tratamento vesicular é um mecanismo, sim. Eu acho que a gente deve usar isso. O que eu acho que a gente deve buscar cada vez mais é diagnosticar melhor os tumores, quer dizer, diagnosticar com mais precisão, para tratar com mais precisão. Então, eu acho que a gente tem que pensar sistema, né? Então, o nosso desafio é aprender a pensar sistema, pensar precisão, e precisão para dar o tratamento certo para o indivíduo certo, na hora certa. Então, acho que a gente tem vários níveis de precisão aí que a gente precisa trabalhar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar para treinar as pessoas a pensarem, navegarem bem nessas incertezas, né? A gente aprende a usar o método científico para que ele seja o balizador das nossas atividades no pensar ciência, no pensar medicina, e não se deixar à deriva e se entregar às terapias fáceis ou às promessas fáceis que eventualmente possam aparecer por aí. Nós precisamos ser críticos acima de tudo. Professor, muito obrigada por ter concedido esse tempo. Foi uma conversa absurdamente enriquecedora. A gente está muito feliz de ter realizado essa troca, e a gente, pelo que a gente leu e a respeito do seu trabalho, a gente ficou admirado e a gente achou que você era a pessoa ideal para participar dessa entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado. Só queria comentar que eu sou de um grupo, tá certo? Isso é fruto de um grupo que, infelizmente, eu tenho a sorte de ter comigo há um bom tempo. E é fantástico trabalhar com gente como vocês, animados, que acreditam nos valores que a gente acredita, né? Sim, a gente imagina, porque, assim, é muito difícil por si só fazer ciência sozinho, ponto. Mas no Brasil, com as dificuldades e as demandas, como a gente já tinha comentado antes, então ver trabalho de grupos assim motiva a gente a continuar e tentar descobrir, investigar, não só para câncer, mas para várias outras doenças, e usar essas terapias de outras formas também, para descobrir ramificações do organismo, né? E a gente espera que a sua trajetória seja incrível, mais incrível do que já é. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau.